Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, reunimos-nos num espírito de reflexão, abrindo os nossos corações a um testemunho profundo, um sinal divino que nos chama a aproximar-nos de Deus. Este testemunho é revelado através da vida do beato Carlo Acutis, uma alma jovem cuja santidade continua a brilhar, guiando inúmeras pessoas em todo o mundo. Ao lado de sua breve mas poderosa vida, somos também convidados a refletir sobre um sonho profundamente comovente e misterioso que foi concedido à sua mãe, Antonia Saltezano. Este sonho, repleto de rico simbolismo, fala-nos com um poder sereno, mas inegável, exortando-nos a ouvir o chamado de Deus. Nestas duas histórias entrelaçadas, uma de uma jovem vida vivida com extraordinária devoção e outra de uma visão divina concedida a uma mãe enlutada, descobrimos uma tapeçaria tecida com fios de amor divino. É um convite para cada um de nós, exortando-nos a reacender a nossa confiança no amor sempre presente de Deus e a abraçar uma vida de fé com paixão renovada. Esta não é apenas uma narrativa de acontecimentos passados, é um convite vivo, um chamado para o despertar espiritual, que nos lembra que Deus não está distante, indiferente ou passivo. Ele está vivo, perto de nós e trabalhando ativamente na vida daqueles que escolhem caminhar com Ele com humildade e devoção. O testemunho de Carlo e a visão dada à sua mãe não são apenas experiências isoladas de graça pessoal, são mensagens destinadas a toda a Igreja, ao mundo e a cada alma que anseia por testemunhar a obra de Deus no momento presente. Embarquemos nesta jornada sagrada com os corações abertos, permitindo que estas histórias nos falem profundamente. Embora muitos tenham se familiarizado com o nome Carlo Acutis, especialmente após a sua beatificação em 2020, poucos compreendem verdadeiramente a profundidade da sua vida interior. Nascido em 3 de maio de 1991, em Londres e mais tarde criado em Milão, Carlo cresceu em meio às distrações do mundo moderno, tecnologia digital, tendências sociais e ritmos comuns da vida contemporânea. Ele era apaixonado por computadores, gostava de criar sites e maravilhava-se com as ferramentas da era digital. Em muitos aspectos, ele era um adolescente típico, curioso, inteligente e enérgico. No entanto, o que diferenciava Carlo não era o seu intelecto ou as suas habilidades. Era o amor profundo e ardente que ele carregava em seu coração, um amor que tinha uma única fonte, Jesus Cristo e a Sagrada Eucaristia. Desde muito jovem, Carlo demonstrou uma sensibilidade espiritual que ultrapassava em muito a sua idade. Ele desejava assistir à missa diária, passar momentos tranquilos na adoração eucarística e atrair outras pessoas, especialmente os seus pares, para uma consciência mais profunda da presença real de Cristo na Eucaristia. Para Carlo, a devoção nunca foi uma questão de aparências ou obrigações, tratava-se de encontrar o Deus vivo. Certa vez, ele comentou: "A Eucaristia é meu caminho para o céu", e essas palavras, simples, mas profundas, não eram apenas um sentimento poético, eles refletiam a realidade de sua vida. A Eucaristia não era um ritual para Carlo, era o centro do seu mundo. Isso lhe deu força, clareza, alegria e um claro senso de propósito. Enquanto muitos de seus amigos mergulhavam nos prazeres fugazes do entretenimento e das atividades materiais, Carlo se dedicava a nutrir uma vida profunda e de oração. Ele acreditava que a santidade não estava reservada apenas aos monges ou místicos, foi um chamado para todos, especialmente para os jovens. Suas famosas palavras, "Todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias", capturam lindamente sua missão: ajudar os outros a descobrir a beleza de se tornarem a pessoa que Deus os criou para ser. A devoção de Carlo à Virgem Maria foi igualmente notável. Rezava frequentemente o rosário, confiando-lhe todos os aspectos da sua vida, não como uma figura distante da história, mas como uma mãe amorosa que caminhava com ele todos os dias. Ele acreditava que Maria, através da sua intercessão, o levaria para mais perto de Jesus, e ela o fez fielmente. À medida que amadureceu, Carlo tornou-se cada vez mais apaixonado pela evangelização. Usando as suas competências técnicas, ele criou um website que catalogava milagres eucarísticos de todo o mundo, destacando histórias poderosas da presença de Deus e apelando à sociedade moderna para renovar a sua fé. Carlo percebeu que muitas pessoas haviam perdido o sentido do sagrado, o mistério da missa ficou obscurecido. Através da sua plataforma digital, ele procurou reacender uma centelha de crença nos corações de inúmeras pessoas. No entanto, a santidade de Carlo não se limitou às suas práticas espirituais e ao uso da tecnologia. Ele era igualmente conhecido por sua bondade, humildade e compaixão. Ele defendeu colegas que sofriam bullying, compartilhou comida e cobertores com os pobres e viveu com simplicidade e gratidão. Quando foi diagnosticado com uma forma rara e agressiva de leucemia, Carlo ofereceu o seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa, abraçando a sua cruz com uma confiança serena e inabalável na vontade de Deus. Carlo faleceu aos 15 anos, mas o seu legado continua a crescer. Seu corpo incorrupto agora está em uma cidade que ele amava. A sua beatificação não é apenas um reconhecimento da sua santidade pessoal, mas também um apelo ao mundo, um convite a redescobrir o sagrado, a acreditar na presença real de Cristo e a viver autenticamente o Evangelho. Mas a história de Carlo não termina com a sua morte. Após sua morte, Deus concedeu um sonho profundo e misterioso à sua mãe,
uma visão que falou com uma graça tão profunda e poder profético que parecia que o próprio céu estava falando diretamente com ela. Na próxima fase da nossa jornada, mergulharemos neste sonho, um momento de revelação divina que serve de ponte entre este mundo e o próximo. Este sonho fala não apenas a uma mãe enlutada, mas a todos nós. Revela como Deus se comunica através da linguagem da alma, através de sonhos, sinais e momentos íntimos de presença divina. Ao explorarmos este sonho, compreenderemos o seu significado e como ele continua a falar-nos hoje, aproximando-nos de um Deus que está sempre presente, sempre falando e sempre se movendo em nossas vidas. Mas o que a vida de um jovem adolescente, alguém tão próximo do início da idade adulta, poderia ensinar ao mundo? O que um menino de 15 anos poderia oferecer à Igreja que ecoasse pelos continentes, inspirasse gerações e emocionasse os corações em todos os lugares? A resposta não reside apenas na devoção visível e no zelo missionário de Carlo, mas em algo muito mais profundo e misterioso, algo sussurrado num sonho, escondido no espaço tranquilo e sagrado do coração de uma mãe. Antes de Carlo adoecer, poucos dias antes do seu diagnóstico, a sua mãe, Antonia Saltezzano, teve um sonho profético, uma visão extraordinária que mais tarde ela reconheceria como um momento de revelação divina. Este sonho, que ocorreu entre as noites de 4 e 5 de outubro, ocorreu poucos dias antes de a doença de Carlo tirar a sua vida. Em retrospectiva, Antonia olharia para esse sonho não como uma mera coincidência, mas como uma mensagem poderosa e duradoura de Deus. No sonho, Antonia se viu em uma igreja antiga e serena, cheia de sombras suaves, antigas paredes de pedra e o suave brilho da luz de velas. Ela não estava sozinha. Enquanto ela estava ali, seus olhos foram atraídos para o teto, onde ela viu a imagem de seu filho, Carlo, brilhando suavemente contra o pano de fundo do santuário. Sua expressão não era exagerada nem surreal, era de serenidade pacífica e radiante. De repente, outra figura apareceu, uma figura que ela reconheceu instantaneamente, embora ele tivesse vivido séculos antes. Era São Francisco de Assis, o santo amado conhecido por sua humildade, simplicidade e devoção à pobreza, uma figura que Carlo admirou muito durante sua vida. No sonho, São Francisco voltou-se para Antonia, contemplou a imagem de seu filho e pronunciou palavras que permaneceriam gravadas em seu coração para sempre. Este menino se tornará muito importante para a Igreja. Estas palavras, pronunciadas no sonho, continuam a ressoar através do tempo, trazendo consigo uma mensagem que ressoa profundamente na Igreja hoje. As palavras proferidas não eram altas nem enérgicas, mas carregavam o peso da autoridade divina. Eles não foram proferidos em alto clamor, mas com a certeza calma, firme e inabalável que só o céu pode conceder. Estas palavras não eram simplesmente uma mensagem, era uma missão, não apenas uma revelação, mas um chamado divino. E embora o sonho tenha terminado quase tão rapidamente quanto começou, Antonia acordou com a lembrança gravada profundamente em sua alma. Não era algo que ela pudesse descartar facilmente. O sonho foi vívido, pacífico e cheio de significado profundo. Durante toda a manhã, ela refletiu sobre seu conteúdo, sentindo o peso silencioso, mas poderoso, de sua mensagem. Na época, porém, Antonia não tinha ideia de quão rápida e dolorosamente a profecia começaria a se desenrolar. Poucos dias depois, Carlo, seu querido filho, começou a se sentir mal. Sua exaustão era avassaladora e, logo depois, os médicos entregaram o diagnóstico comovente, leucemia promielocítica aguda, uma forma rara e agressiva de câncer que, mesmo com tratamento, muitas vezes avançava com velocidade assustadora. A notícia caiu como um raio. Foi surreal, quase impossível de acreditar. Carlo, que era vibrante, cheio de vida e cheio de força, de repente se deparou com uma realidade onde tudo poderia mudar num piscar de olhos. No entanto, à medida que o mundo à sua volta mudava, Carlo permaneceu notavelmente firme. Não havia pânico nele, nem raiva, nem ressentimento. Ele aceitou seu diagnóstico com uma paz que muitos adultos teriam dificuldade em conseguir, muito menos um garoto de 15 anos. Em vez de implorar pela sua vida, Carlo ofereceu o seu sofrimento com graça. Com uma voz cheia de fé calma, ele disse: "Ofereço todo o sofrimento que suportarei pelo Senhor, pelo Papa e por toda a Igreja." Estas não foram as palavras de um menino esmagado pela doença, mas as palavras de uma alma completamente entregue à vontade de Deus. Apesar da imensa dor e incerteza que o rodeava, Carlo transformou os seus últimos dias numa oferta de amor. Ele uniu seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Ele não desperdiçou momentos preciosos com reclamações ou arrependimentos. Em vez disso, rezou, sorriu, consolou os outros e encorajou a sua família, confiando continuamente tudo a Deus. Este foi o cumprimento do sonho, uma profecia não cumprida em fama ou reconhecimento, mas em santidade silenciosa. No coração de Carlo, tocado pela graça, e numa vida que em breve se tornaria um farol para gerações, São Francisco, o santo que viu Cristo nos leprosos, que renunciou às riquezas terrenas, que construiu a Igreja através da pobreza e da oração, olhou para Carlo e viu algo familiar. Ele reconheceu em Carlo uma luz, uma centelha de santidade, uma alma destinada não à glória terrena,
mas ao significado eterno. O profundo amor de Carlo pelos pobres, a sua simplicidade de espírito e a sua inabalável devoção a Cristo fizeram dele um verdadeiro herdeiro espiritual de São Francisco de Assis. Nesse sonho, São Francisco não previu simplesmente a importância futura de Carlo, ele validou o caminho da santidade comum. A ideia de que a santidade não está reservada aos idosos ou à elite, mas que mesmo um jovem, caminhando humildemente com Deus, pode abalar os alicerces da Igreja com a sua fé inabalável. O sonho não foi um aviso sombrio de morte, foi um anúncio da missão divina, uma mensagem do céu assegurando que a vida de Carlo, embora curta, daria frutos além de qualquer coisa que sua mãe pudesse imaginar. Era como se o próprio céu preparasse gentilmente o coração de Antônia, oferecendo-lhe um vislumbre do que estava por vir, não para assustá-la, mas para fortalecê-la, para lhe lembrar que o sofrimento, embora doloroso, nunca deixa de ter sentido quando está unido a Cristo. À medida que a saúde de Carlo se deteriorava rapidamente, a sua paz nunca vacilou. Seus últimos dias não foram marcados pelo desespero, mas por um amor profundo e inabalável. Recebia frequentemente a Sagrada Comunhão, rezava com os que o rodeavam e, quando chegou o momento de regressar ao Pai, fê-lo com serenidade. Tendo vivido plenamente, amado profundamente e dado tudo, ele passou pacificamente para a vida eterna em 12 de outubro de 2006. Mas sua missão, embora sua vida terrena tivesse terminado, apenas começou. O beato Carlo Acutis, embora tenha vivido apenas uns breves 15 anos, continua a brilhar com uma luz que transcende o tempo. A sua beatificação em 10 de outubro de 2020 marcou uma ocasião importante na vida da Igreja. Não foi apenas um reconhecimento da sua santidade pessoal, mas a confirmação formal do que tinha sido sussurrado naquele sonho à sua mãe, que este jovem, humilde e muitas vezes escondido rapaz se tornaria uma luz orientadora para a Igreja. A profecia proferida por São Francisco de Assis, proferida naquela visão misteriosa, provou ser verdadeira. Carlo se tornaria de fato uma figura muito importante na Igreja. E à medida que avançam os movimentos em direção à sua canonização, esta profecia aproxima-se cada vez mais do cumprimento completo. Mas ao refletirmos sobre os títulos conferidos a Carlo pela Igreja, devemos perguntar-nos, o que tudo isto realmente significa para nós? Significa, antes de mais nada, que a santidade não é algo distante ou inatingível. Não é uma relíquia do passado, nem está reservada apenas ao extraordinário. A vida de Carlo ensina-nos que a santidade está próxima, ao nosso alcance e pode ser encontrada até nos momentos simples da vida cotidiana. Carlo não realizou grandes milagres, não pregou a milhares de pessoas e não estabeleceu novas ordens religiosas. O que ele fez foi viver profunda, sincera e fielmente. Ele amava a Eucaristia, ajudava os pobres, sorria frequentemente, servia humildemente e sofria em silêncio. Através de todos esses atos simples, ele revelou um amor por Deus que brilhou mais do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer. Como Carlo disse uma vez, a santidade não vem de fazer coisas extraordinárias, vem de fazer coisas comuns com um amor extraordinário. Esta mensagem é hoje mais urgente do que nunca, especialmente quando nos aproximamos do ano de 2025. O próprio Carlo aludiu a este ano nas suas reflexões finais. Embora nunca tenha declarado visões ou revelações específicas, as pessoas próximas dele recordam que ele tinha uma profunda sensação de que algo significativo iria acontecer em 2025, um tempo de provação, mas também de renovação. Nas suas conversas tranquilas e nas suas notas escritas, Carlo insinuou um momento em que o mundo precisaria redescobrir a Eucaristia com novos olhos. Ele previu um tempo em que as pessoas não teriam de escolher entre o bem e o mal em termos dramáticos, mas entre a complacência e o amor radical. Sua profecia não estava cheia de sensacionalismo ou medo. Foi um convite gentil, mas urgente, a preparar os nossos corações, a permanecer perto de Cristo e a fazer da Eucaristia mais uma vez o centro das nossas vidas. À medida que esse ano se aproxima, muitos começam a sentir a agitação desta mensagem, para examinar os nossos corações e reancorar as nossas vidas no que é eterno. A canonização de Carlos, agora antecipada para um futuro próximo, serve não só para honrar a sua santidade, mas também para nos lembrar que a santidade não é uma exceção, é um chamado. Ele desafia-nos a todos com uma pergunta simples mas penetrante: se um rapaz, que vive apenas 15 anos num mundo dominado pelos smartphones e pelas redes sociais, pode tornar-se um santo, por que não nós? Numa época cheia de barulho e distrações, a vida de Carlo atravessa a confusão com uma clareza penetrante. Ele nos mostra que riqueza, fama ou status não são o que agrada a Deus. O que importa é a fidelidade nas pequenas coisas, o desejo de amar a Deus acima de tudo, a disponibilidade para dar sem esperar elogios e um coração que bate com reverência pela Eucaristia, o próprio coração da Igreja. Carlo sempre lembrava aos outros que não fomos feitos para nos misturarmos. Certa vez, ele disse: todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Estas palavras são mais do que apenas poéticas, são proféticas. Eles nos desafiam a rejeitar a mediocridade espiritual. O mundo exorta-nos a conformar-nos, a perseguir tendências passageiras e a esconder a nossa fé. Mas Deus nos chama para nos destacarmos,
para vivermos com ousadia e para abraçarmos o caminho único que Ele planejou para cada um de nós. Esta mensagem também esteve presente no sonho de Antonia. Quando São Francisco apareceu para ela, ele não apenas ofereceu conforto. Ele transmitiu um lembrete divino de que os santos não são figuras distantes que observam de longe. São companheiros ativos, membros do corpo místico de Cristo, torcendo por nós, intercedendo por nós e guiando-nos em direção à luz. A comunhão dos santos não é uma mera ideia piedosa, é uma realidade viva e que respira. Quando oramos, nunca estamos sozinhos. Quando sofremos, nunca somos esquecidos. A ligação de Carlo com os santos, especialmente com São Francisco, não era abstrata. Ele imitou as suas virtudes, seguiu os seus passos e agora, como santo, junta-se às suas fileiras, não apenas em título, mas em missão. Ao olharmos para o horizonte de 2025, a convergência da vida de Carlo, da sua beatificação e da sua silenciosa profecia não pode ser ignorada. É como se o céu estivesse gentilmente mas firmemente chamando a nossa atenção para os aspectos essenciais da fé, a Eucaristia, os sacramentos, a oração, a caridade, a pureza e a alegria. A vida de Carlo era um mapa, o seu sonho uma bússola e a sua mensagem um sussurro divino e quando através do tempo. Vamos ouvi-lo com olhos abertos, corações preparados e vidas entregues. Este não é um momento para medo, é um momento para fé. Este não é um momento para recuar, é hora de brilhar. Somos chamados, como Carlo, a oferecer a nossa vida, não por obrigação, mas por amor. Viver cada dia, não como um fardo, mas como uma dádiva. Amar a Deus não em grandes gestos, mas em pequenos momentos, no silêncio, no serviço e na simplicidade. Num mundo que corre para a superficialidade, a história de Carlo convida-nos a abrandar, a sentar-nos diante do sacrário, a falar abertamente com Deus, a sorrir para os estranhos, a perdoar livremente e a viver com reverência e paz. Ao prosseguirmos nesta jornada, não admiremos Carlo apenas à distância. Caminhemos ao lado dele, busquemos sua intercessão e levemos sua mensagem não apenas em nossas mentes, mas na própria maneira como vivemos. A santidade não é uma exceção, é a expectativa. E a hora de começar é agora. O beato Carlo Acutis continua a inspirar milhões de pessoas, não apenas pela sua juventude, mas pela clareza da sua visão, uma visão que transcende a sua idade, o seu tempo e até mesmo a sua vida terrena. Ele não é um santo do passado, mas um santo do presente e do futuro. A sua mensagem fala a todos os corações, jovens ou velhos, ricos ou pobres, modernos ou tradicionais. É um convite a redescobrir a beleza da vida cristã num mundo obscurecido pela inquietação e pelo esquecimento espiritual. A vida de Carlo brilha como um farol numa costa enevoada, lembrando-nos que a santidade não é complicada. Começa quando voltamos para Deus com simplicidade, caminhando diariamente com Ele, recebendo seu amor e respondendo com corações agradecidos. No entanto, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, não esqueçamos a dimensão profética do seu testemunho, apontando-nos para um ponto de viragem significativo em 2025 e mais além. Embora Carlo Acutis não fosse amplamente conhecido pelas suas grandes visões ou profecias dramáticas, houve sinais subtis, mas profundos, partilhados apenas com aqueles que lhe eram mais próximos, percepções que assumiram um significado mais profundo à medida que o ano de 2025 se aproxima. Ele falou muitas vezes da necessidade urgente de que tanto a Igreja como o mundo acordem, voltem ao coração da Eucaristia, preparem-se não com medo, mas com fé, e permaneçam firmemente enraizados na verdade. À medida que a sociedade se afastava ainda mais dos seus valores fundamentais, Carlo, sempre espiritualmente sensível, ensinou, não com previsões elaboradas, mas com a sabedoria serena de alguém profundamente sintonizado com o céu, que 2025 traria um tempo de profunda convulsão espiritual e uma oportunidade sem paralelo de renovação. Ele falou de uma época em que a fé morna não seria mais suficiente, uma época em que os católicos, especialmente aqueles que recebem a Eucaristia, seriam chamados a tomar decisões reais e tangíveis por Cristo. Carlo não previu uma catástrofe, nem apontou turbulências políticas ou desastres globais. Em vez disso, falou com urgência profética, enfatizando a necessidade de preparar corações, não apenas hábitos. Ele encorajou aqueles que o rodeavam a fazer visitas frequentes à confissão, a passar tempo em oração diante do Santíssimo Sacramento e a ler os Evangelhos diariamente, não como uma caixa para marcar, mas como um meio de nutrir a alma para o que estava por vir. Estas não foram sugestões de uma criança medrosa, eram os reflexos de alguém profundamente ligado ao céu, cujo coração já batia em sincronia com o Eterno. Agora, à beira do precipício de 2025, o mundo sente-se cada vez mais frágil. A clareza moral tornou-se ilusória, a divisão aprofunda-se mesmo dentro da Igreja, as distrações abundam e encontrar silêncio na cacofonia da vida moderna tornou-se cada vez mais difícil. No entanto, no meio do caos, a voz de Carlo persiste, chegando-nos suavemente como uma brisa suave. Coloque Jesus em primeiro lugar, volte para a Eucaristia, escolha o amor ao invés do compromisso e esteja pronto. Sua mensagem é simples, mas revolucionária. Desafia-nos a confrontar todas as desculpas que apresentamos, todos os atrasos na nossa conversão,
todas as orações indiferentes. Ele nos chama a viver com clareza eucarística, a considerar cada dia como uma oferta, cada momento como uma dádiva e cada alma como um tesouro. O que torna a mensagem de Carlo tão universalmente poderosa é que ele não viveu isolado, desligado do mundo moderno. Pelo contrário, ele abraçou-a, tecnologia, amizades, escola e família, e santificou-a a partir de dentro. Ele usou computadores para espalhar a mensagem de fé. Ele viveu a santidade não no mosteiro, mas no coração da vida cotidiana. Isto é o que dá à sua mensagem um poder tão profundo. Ele não disse, deixe o mundo para trás. Em vez disso, ele exortou, traga Cristo ao mundo com você. Esta abordagem torna o seu exemplo não apenas relevante para os jovens, mas para todos nós. Aos pais ocupados, ele pede que abram espaço para Deus nos momentos de silêncio, nas viagens de carro, durante as refeições em família e nas orações antes de dormir. Aos idosos, ele afirma que vocês ainda têm algo precioso a oferecer, sua sabedoria, suas orações e sua paciência. Ao trabalhador sobrecarregado de prazos, ele encoraja a santificar o seu trabalho, oferecendo-o pela salvação das almas. Àquele que está sobrecarregado pela culpa, ele implora, confesse e não atrase a cura que Deus está oferecendo. Para quem luta com a fé, ele diz, olhe para a Eucaristia, lá você encontrará o Jesus vivo, não uma ideia, mas uma pessoa. A vida de Carlo convida-nos a redescobrir a alegria da comunhão, não apenas na Eucaristia, mas em viver intimamente unidos com Deus e uns com os outros. É a alegria de caminhar em harmonia com a graça, de acordar cada dia com um propósito e de terminar cada noite em paz. Este modo de vida, embora possa parecer simples e pequeno aos olhos do mundo, é radiante aos olhos do céu. Ao viajarmos para 2025 e além, prestemos atenção à luz suave do Beato Carlos. Coloquemos Deus mais uma vez no centro, não apenas nas nossas visitas à igreja, mas também nos nossos relacionamentos, nos nossos horários, nos nossos desejos e nos nossos pensamentos. Vivamos com profunda gratidão, agradecendo a Deus por cada respiração, cada momento, cada nova oportunidade de começar de novo. Sirvamos com amor, não para reconhecimento, mas para Cristo, que está escondido no rosto dos esquecidos, dos pobres, dos solitários e dos de coração partido. À medida que avançamos, não apenas em direção a 2025, mas em direção a tudo o que Deus planejou para a Igreja nestes tempos, permaneçamos espiritualmente despertos. Preparemo-nos, não com medo, mas com fogo. Estejamos enraizados na verdade, revestidos de misericórdia e alimentados pela Eucaristia. E rezemos pela intercessão do Beato Carlo Acutis para que possamos crescer na fé, na esperança e na caridade, três virtudes que constituem o fundamento da vida cristã. Que ele reze por nós, especialmente por aqueles que se sentem distantes da santidade, e nos lembre que a santidade não se define pela perfeição, mas pela nossa disponibilidade para amar completamente. Acima de tudo, possamos responder generosamente ao chamado que agora ressoa em cada coração, o chamado para viver uma vida de louvor a Deus, não apenas aos domingos, mas a cada momento, em cada decisão, até o dia em que formos chamados para casa. À medida que continuamos a refletir sobre a vida e o legado do Beato Carlo Acutis, chegamos a um dos aspectos mais extraordinários da sua curta mas poderosa vida, a sua profunda missão no mundo digital. Enquanto muitos santos do passado espalharam o Evangelho através de cartas, pregações ou fundando comunidades religiosas, Carlo abraçou os novos caminhos de evangelização, caminhos pavimentados não com tijolos e argamassa, mas com códigos, websites e redes digitais. O que torna isto tão impressionante é que Carlo não via a internet como uma ameaça ou uma mera distração. Em vez disso, ele viu isso como uma ferramenta, um novo campo missionário. Embora a maioria dos seus colegas fosse atraída pelo entretenimento online, Carlo reconheceu o potencial da tecnologia para espalhar a verdade. Certa vez, ele afirmou, a internet não é má em si, mas devemos saber como usá-la com sabedoria. Com esta crença firmemente enraizada no seu coração, Carlo embarcou no que se tornaria o seu projeto espiritual mais significativo, uma exposição online de milagres eucarísticos de todo o mundo. Com a curiosidade de um pesquisador e o zelo de um santo em construção, Carlo passou inúmeras horas compilando e verificando milagres, eventos onde a hóstia consagrada manifestava fisicamente sinais da presença real de Cristo, como transformar-se em carne ou sangue visível, ou permanecer incorrupta por décadas. Sua intenção nunca foi entreter, mas despertar um mundo espiritualmente adormecido. Procurou lembrar a todos que a Eucaristia está viva e que Jesus está verdadeiramente presente em cada hóstia consagrada. A exposição, intitulada A Eucaristia, Meu Caminho para o Céu, passou rapidamente de um projeto escolar a um movimento global, traduzido em vários idiomas e exibido em igrejas, escolas, catedrais e até mesmo em rotas de peregrinação. O trabalho de Carlo alcançou milhões de pessoas e continua a espalhar-se até hoje, uma chama digital que passou de coração a coração, reacendendo a fé em locais onde antes tinha esfriado. Neste projeto, vemos mais do que apenas um uso inteligente da tecnologia, vemos a realização da missão pessoal de Carlo. Ele dizia muitas vezes, estar sempre unido a Jesus, este é o meu programa de vida.
Tudo o que ele fez, codificar, projetar, compartilhar sua paixão pelos milagres eucarísticos, estava centrado neste desejo singular. A sua vida foi ordenada em torno da Eucaristia. Assistia à missa diariamente, rezava o rosário, confessava-se semanalmente e passava horas diante do Santíssimo Sacramento. Foi desta fonte de graça que fluiu a sua criatividade e paixão pela evangelização digital. Mas há algo ainda mais profundo no legado de Carlo, uma camada que se torna mais significativa à medida que nos aproximamos de 2025. Muitos dos que estudaram a sua vida sentem um tom silencioso e profético no seu foco na Eucaristia. Em várias conversas e anotações no diário, Carlo expressou preocupação pelo facto de o mundo estar a esquecer-se de Jesus na Eucaristia, de as pessoas estarem a receber a comunhão por hábito e não por crença. Aquele silêncio sagrado foi substituído pelo barulho e esse espanto foi substituído pela rotina. Ele não procurou condenar ninguém, mas expressou um senso de urgência. Carlo acreditava que chegaria um tempo em que a Igreja passaria por uma prova espiritual, uma prova de devoção, e que a Eucaristia desempenharia um papel central nessa prova. Ele sentiu que 2025 marcaria um ponto de viragem, não o fim, mas o início de uma nova era em que a fé precisaria de ser vivida com mais coragem, mais plenitude e mais visibilidade. Através do seu website, do seu testemunho e dos seus avisos silenciosos, Carlo começou a plantar sementes que criariam raízes nas almas daqueles que estivessem dispostos a ouvir. Desta forma, Carlo torna-se um precursor, tal como São João Batista, preparando os corações dos crentes para reconhecerem Cristo mais uma vez, não no deserto ou ao longo do Rio Jordão, mas no altar, escondido sob a aparência do pão. Não podemos ignorar a relevância desta mensagem. O mundo moderno está inundado de distrações, telas que cativam nossa atenção, algoritmos que entorpecem nossas mentes e rolagens intermináveis que entorpecem nosso espírito. Até os devotos podem agir assim, assistir à missa sem reconhecer o mistério, receber a comunhão sem encontrar o Cristo vivo, ajoelhar-se com o corpo, mas vagar com a mente. Carlo desafia-nos a voltar ao centro, a reorientar a nossa vida em torno de Jesus vivo, verdadeiramente presente na Eucaristia. Este não é apenas um sentimento piedoso, é sobrevivência espiritual. Carlo acreditava que nas provações que viriam, seria a Eucaristia que sustentaria os fiéis. Aqueles que estão enraizados na presença real de Cristo resistiriam, enquanto aqueles que viviam num nível superficial de fé vacilariam. Não é surpresa, portanto, que o Papa Francisco tenha chamado Carlo de modelo para o nosso tempo. Ele elogiou Carlo pela sua capacidade de usar as modernas tecnologias de comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza. No entanto, para além da sua habilidade técnica, foi a vida interior de Carlo, o seu silêncio, o seu sofrimento, o seu amor, que imbuiu de poder a sua missão. Isto faz dele um santo único para a era digital, não apenas uma pessoa santa que por acaso usou um computador, mas alguém que via a tela não como uma barreira, mas como uma janela para o céu. Carlo acreditava que uma geração dominada pelo barulho ainda poderia ser alcançada, se a mensagem fosse verdadeira, bela e cheia de amor. À medida que 2025 se aproxima, talvez sejamos convidados a revisitar o site de Carlo, não apenas para explorar os seus milagres, mas para nos colocarmos questões mais profundas. Ainda acredito no poder da Eucaristia. Preparo minha alma antes de recebê-la. Vejo a missa como o paraíso na terra ou como uma rotina à qual me acostumei. O que aconteceria se eu me deixasse transformar, como Carlo foi? Estas não são questões apenas para teólogos. São perguntas para mães e pais, para adolescentes e aposentados, para os ocupados, os quebrantados, os duvidosos e os devotos. A vida de Carlo não é um convite para apenas admirá-lo, mas para segui-lo. Segui-lo até ao tabernáculo, segui-lo até à confissão e segui-lo numa amizade mais profunda e genuína com Jesus. Encontramo-nos num momento crucial e perguntamo-nos, permitiremos que o legado do Beato Carlo Acutis desperte algo dentro de nós? Será que realmente levaremos a sério sua profecia e nos prepararemos, não apenas para as provações de 2025, mas para a eterna festa de casamento do Cordeiro? A Eucaristia é mais do que apenas um sacramento. Não é apenas uma tradição ou um ritual. É uma pessoa, é Jesus Cristo. É a resposta para todas as perguntas, a solução para todas as crises, o remédio para todos os corações partidos. E o Beato Carlos, com a sua sabedoria e simplicidade, chama-nos a recordar esta verdade eterna, uma verdade que nunca desaparece e nunca envelhece. Aproveitemos o tempo para ouvir, para preparar os nossos corações e para seguir o caminho para o céu, como fez Carlo. Ele disse, a Igreja brilhará novamente, mas somente através da luz da hóstia. A Igreja será renovada através do silêncio da adoração. Esta percepção atinge o cerne daquilo que muitos estão começando a sentir. Estamos entrando em uma época em que o barulho do mundo não será mais suficiente. Argumentos inteligentes, debates e movimentos sociais, por mais bem-intencionados que sejam, não serão suficientes para reavivar a fé. O que será necessário é algo radicalmente simples: silêncio, presença, reverência.
Carlo entendeu isso não como um castigo, mas como um presente, um estreitamento misericordioso do caminho que traria as almas errantes de volta aos fundamentos essenciais da fé. No centro desta renovação está a Eucaristia, não algo a ser explicado, mas algo a ser encontrado. Como será isso nos próximos anos? Poderemos ver cada vez mais pessoas atraídas não por grandes eventos ou distrações, mas pela tranquila santidade das capelas, não para as manchetes do dia, mas para os tabernáculos onde Cristo espera. Carlo imaginou uma geração em ascensão, não barulhenta, nem raivosa, mas profundamente eucarística, definida não por tendências, mas pela adoração. Será uma igreja remanescente, uma igreja composta por testemunhas que carregam Cristo dentro de si, não apenas no nome, mas no seu próprio ser. Carlo também previu que os jovens se tornariam a centelha desta renovação, não através de uma pregação em voz alta, mas vivendo de forma diferente. Ele acreditava que os jovens restaurariam a sacralidade do mundo, não através da rebelião, mas através da convicção reverente, ajoelhando-se na missa, jejuando mais uma vez, confessando-se regularmente, usando a cruz sem ironia, amando a igreja mesmo quando ela é impopular, e vivendo no mundo sem se tornar parte dela. Não eram fantasias ou sonhos. Carlo os via como uma inevitabilidade se os corações retornassem a Cristo na Eucaristia. Ele não previu o sofrimento como uma ameaça, mas como um fogo refinador. Ele acreditava que os próximos anos não destruiriam a igreja, mas a purificariam. Poderia ficar menor, sim, mas seria mais santo, mais verdadeiro e mais radiante. Na sua visão, 2025 não é um prazo, é um limiar, o início de um tempo em que Deus se aproximará em silêncio e pedirá ao seu povo que escolha. Permaneceremos mornos ou arderemos de amor por Cristo? Iremos recebê-lo com o coração distraído ou iremos abordá-lo com reverência trêmula? Trataremos a missa como um mero dever ou veremos o céu tocando a terra? O legado de Carlo não é de condenação, mas de convite. Ele não está apontando o dedo para o mundo, ele está apontando para o tabernáculo. Ele não está nos dizendo para fugirmos do mundo, mas para corrermos em direção a Jesus, o único que permanecerá quando tudo mais desaparecer. À medida que nos aproximamos deste ano profético, o apelo é claro, somos chamados a responder, não amanhã, não algum dia, mas agora. O que podemos fazer? Podemos começar com silêncio, admiração e adoração. Podemos jejuar, confessar, voltar ao rosário, assistir à missa diária, educar os nossos filhos na verdade, falar com amor e agir com ousadia. Podemos receber a Eucaristia como se fosse a primeira vez, e talvez a última. Acima de tudo, podemos acreditar verdadeiramente, que Jesus está aqui, não distante nem distante, mas perto, na Eucaristia, à nossa espera. A profecia de Carlo nunca foi simplesmente prever o futuro. Tratava-se de se preparar para isso. E à medida que 2025 se aproxima, que não sejamos apanhados desprevenidos. Que possamos ser encontrados de joelhos, adorando, amando e prontos. Os dias que se avizinham podem não ser fáceis, mas para aqueles que se apegam à Eucaristia como esperança, refúgio e força, serão gloriosos. À medida que a Igreja caminha em direção a um horizonte incerto mas sagrado, uma coisa torna-se inegavelmente clara: a luz do beato Carlo Acutis não diminuiu, apenas cresceu mais brilhante. A sua influência espalhou-se muito além da sua cidade natal, em Itália, ultrapassando barreiras linguísticas, culturas e continentes, inflamando corações de formas inimagináveis. O que começou como uma vida tranquila de devoção agora ecoa em igrejas, salas de aula, catedrais e até mesmo nas telas de computadores em todo o mundo. O legado de Carlo não se limita a um único momento, está vivo, se desenvolvendo e transformando vidas em todo o mundo. Estamos testemunhando algo extraordinário. A história de Carlo não está apenas a chegar ao coração dos fiéis, mas também a despertar as novas gerações para um amor mais profundo por Jesus na Eucaristia. Das ruas movimentadas de São Paulo às aldeias pacíficas da Polónia, das universidades das Filipinas às capelas da Nigéria, as pessoas, jovens e velhos, encontram a história de um rapaz de 15 anos que se apaixonou pela Eucaristia e nunca mais olhou para trás. As suas fotografias são encontradas em cartões de oração, as suas palavras são exibidas nas paredes e a sua exposição sobre milagres eucarísticos, que começou como um simples projeto no seu computador portátil pessoal, já foi exibida em mais de 10.000 paróquias, escolas e dioceses em todo o mundo. Onde quer que apareça, desperta mais do que apenas admiração, desperta algo mais profundo dentro de nós. Os testemunhos abundam em todas as direções. Um adolescente nos Estados Unidos, criado num lar não praticante, descobre o documentário de Carlo e sente-se compelido a assistir à adoração eucarística pela primeira vez. Um jovem em França, lutando contra o vício, aprende sobre a devoção de Carlo à Eucaristia e decide voltar a confessar-se depois de muitos anos. Uma mulher na Índia, inspirada por sua vida, inicia um grupo de rosário para mães dedicado à reparação eucarística. E depois, há os milagres, tanto físicos como espirituais, atribuídos à intercessão de Carlo. O mais notável foi a cura de um menino no Brasil, que nasceu com uma rara doença pancreática que o impossibilitava de comer alimentos sólidos.
Depois de rezar ao Beato Carlo e ser abençoado com uma relíquia, o menino ficou completamente curado, deixando os médicos surpresos. Este milagre foi posteriormente aprovado pelo Vaticano, abrindo caminho para a beatificação de Carlo. O que torna essas histórias verdadeiramente notáveis é o padrão consistente que elas formam. Eles não são aleatórios. Cada um atrai as pessoas para o mesmo lugar, o coração de Cristo, presente no Santíssimo Sacramento. Enquanto o mundo está à beira do que está por vir em 2025, parece claro que este movimento não é um acidente, é um plano divino, que se desenrola precisamente no momento em que é mais necessário. Estamos testemunhando o nascimento de uma geração eucarística, uma revolta espiritual, não marcada por barulho ou espetáculo, mas por adoração, confissão, humildade e um profundo anseio pelo que é real. É um movimento que Carlo antecipou, não através de discursos dramáticos, mas através da oferta silenciosa da sua própria vida. Uma geração em ascensão, não por causa das tendências ou das redes sociais, mas por causa da verdade, uma verdade que não pode ser silenciada. Muitos destes jovens abraçaram a regra de vida simples de Carlo: assistir à missa diariamente quando possível, confessar-se regularmente, rezar o rosário, praticar a caridade e usar a tecnologia para a glória de Deus. Não é complicado, mas é transformador. E ao segui-lo, algo notável está acontecendo: as almas estão sendo despertadas. Carlo costumava dizer: não eu, mas Deus. Ele nunca procurou tornar-se uma celebridade espiritual, ele simplesmente queria ser uma janela através da qual outros pudessem ver Cristo. E é exatamente isso que está acontecendo. À medida que as pessoas aprendem sobre sua vida, elas não param em Carlo. Eles são conduzidos além dele até Jesus, verdadeiramente presente na Eucaristia. Este é o poder de um santo eucarístico, aquele que não apenas inspira crença, mas atrai almas para o encontro. À medida que se aproxima 2025, ano que Carlo subtilmente apontou, não é surpresa que a Igreja esteja a viver um renascimento eucarístico. Especialmente em países como os Estados Unidos, os bispos apelam aos fiéis para que regressem aos sacramentos. As dioceses organizam procissões e as paróquias renovam o seu compromisso com a adoração perpétua. É como se o céu estivesse ecoando a mensagem de Carlo de inúmeras maneiras. Mas o reavivamento não é automático. Começa uma alma de cada vez, uma pessoa ajoelhada, um coração se entregando, uma vida sendo transformada. E é aqui que entramos na história. Não somos meros espectadores da vida de Carlo, somos participantes da missão que ele iniciou. A sua canonização, que agora avança, não é o fim do seu legado, mas o início de uma encomenda, um envio de cada um de nós. A Igreja precisa de testemunhas, não apenas de sacerdotes ou religiosos, mas de santos de todos os dias, estudantes, trabalhadores, mães, pais, pessoas cuja vida passará despercebida ao mundo, mas que viverão com uma fé tão profunda que a sua própria presença se torna um sinal. A vida de Carlo recorda-nos que o apelo à santidade é urgente. Vivemos numa época que exige clareza, não medo, mas clareza, clareza que só pode vir de corações fundamentados na verdade e nutridos pelo corpo e sangue de Cristo. Certa vez ele disse: tristeza é olhar para si mesmo, felicidade é olhar para Deus. Numa cultura obcecada pela autoimagem e pela validação digital, estas palavras são proféticas. Carlo nos chama a levantar os olhos e focar naquele que nunca muda, aquele que nos dá nossa identidade, propósito e paz. E assim voltamos à Eucaristia, não como turistas, mas como peregrinos, não como meros observadores, mas como adoradores. O anfitrião que Carlo adorava diariamente é o mesmo anfitrião que nos espera agora, nem menos poderoso, nem menos pessoal. E assim como o sustentou durante o sofrimento e a doença, também nos sustentará em todas as provações que temos pela frente. Não precisamos saber todos os detalhes do que 2025 trará. O que precisamos é de uma âncora firme. Carlo mostrou-nos onde encontrá-la, no sacrário, na missa, na adoração e no amor tranquilo de Cristo que se esconde na Eucaristia para estar mais perto de nós. Peçamos então a intercessão de Carlo. Invoquemos o seu nome, não como uma figura distante, mas como um irmão em Cristo que vê o que enfrentamos e reza para que permaneçamos fiéis. Sigamos seus passos, não com medo, mas com alegria. A alegria de quem sabe que o céu não está longe e que o caminho para ele está pavimentado com um amor simples e eucarístico.